Fala pessoal, começando aqui mais um episódio do Lean Hub, comigo Guilherme Carvalho, com a Rosa Colombrini, dá um oizinho aí, Olá, Rosa, pessoal. Tudo bom aí? e com o Luciano Pelotti, com seus óculos charmosos. Então, né? Bom dia. É bom dia para mim, né? Que já é sexta-feira, então. Ah, não, a gente está longe ainda da Estamos sexta. esperando o seu, viu, Guilherme? O meu quê? O seu O dele tá aí, charmoso. eu tava Opa, aqui, mostrando aí. ó, como eu quero dar um ar mais de inteligente nesse episódio, eu vou colocar o meu aqui. Aprovado. Bom, você que No próximo acompanha... eu trago óculos também, né? Que só Claro. faltou eu. Todo mundo, é verdade, olha lá, os três. Vamos lá, pessoal. Jovem, Você jovem que... não precisa, ó, Fernando. É. Jovem não precisa. o meu é de veíce mesmo. Bom, você que acompanha o Lean Hub, está sentindo falta da Alice aqui, não viu o último episódio. A Alice desenvolveu em segredo aqui debaixo, né, da linha da câmera, uma barriga no último ano, e teve o filhinho dela, está cuidando dele, né? E a gente, enquanto a Alice aproveita aí essa fase inicial da maternidade, a gente bolou uma série aqui onde a gente está trazendo mulheres da área de melhoria, né? Mulheres que trabalham com gestão, e a nossa convidada de hoje é a Fernanda. Fernanda, dá um oizinho aí para o pessoal. Olá. Bom, Fernanda, a minha primeira pergunta é sempre como que você chegou no Lean, né? Como é que foi aí sua jornada para começar a trabalhar com isso? Legal. Bom, eu fiz nutrição, entrei em nutrição pelo mesmo motivo que muitas pessoas da área da saúde, né? Meus pais queriam que eu fizesse medicina, eu não queria medicina. E aí eu achei que pelo menos para eles não ficarem tão tristes, eu poderia fazer alguma coisa aí na área da saúde. Como eu tinha transtorno alimentar na adolescência, achei que eu ia resolver meu problema com a nutrição. Claro que isso não aconteceria, né? Mas aí, quando eu entrei na nutrição, por motivos de achar que tinha afinidades com a área da saúde, eu descobri que eu não tinha nenhuma. E eu fui até mais da metade do curso, muito infeliz com o curso, porque o ciclo básico é todo disciplinas de medicina, de enfermagem. E eu só fui me achar lá no final do curso, no estágio, quando eu fui estagiar em cozinha industrial. E aí não tinha nenhuma afinidade, não gostava de hospital, queria fugir do CTI todos os dias. E quando eu me formei, coincidiu da minha irmã e da minha mãe estarem morando em Rio das Ostras, que é próximo a Macaé, a capital do petróleo. E aí minha irmã disse para mim, Nanda, eu acho que você deveria vir quando formada para cá, porque dizem que nutricionista que embarca e ganha muito bem. Enfim, dizem, né? Como eu gostava dessa área de alimentação institucional, né, nutricionista de produção, eu fui aí comecei a trabalhar como supervisora da merenda escolar de Macaé. Foi um início fantástico, assim, que são muitas adversidades, né, dentro de um ambiente de alimentação pública. E aí, 3 meses depois, eu consegui passar num processo seletivo e comecei a embarcar. Então, trabalhei em empresas fornecedoras da cadeia de óleo e gás durante 8 anos. Embarquei como nutricionista offshore por 3 anos, trabalhando na gerência, como gerente de operações em uma empresa de alimentação. Então, nessa época, quando eu fui para a gerência de operações, eu tive a oportunidade de saber que abriram um mestrado em engenharia de produção na UF de Rio das Ostras. E a minha mãe, que é a mãe das loucuras também da minha vida, me colocou na cabeça que eu tinha que fazer mestrado em engenharia de produção. Eu ainda não entendia por quê. Ela é administradora, via tudo a ver com o que eu fazia e eu consegui passar no processo seletivo. Então, foi no Até aí você nunca mestrado... tinha ouvido falar de Lean? Não, não tinha. E assim, a gente tem as disciplinas de administração na faculdade e tal, mas muito por cima, teoria, administração científica, teoria da administração e aquela coisa, aquele beabá. E aí, quando eu, em uma determinada disciplina, eu fui conhecer o sistema Toyota de produção
E aí, claro que existe todo um contexto por trás, né? Junto com todo o conteúdo que eu já estava aprendendo, me caiu uma bigorna na cabeça que foi, meu Deus, os problemas que eu vivo existem em outros ambientes. A cozinha onde eu atuo é também uma indústria, é também um ambiente industrial. E aí eu fiz a minha dissertação sobre gestão de processos, mas aí na época eu estava estudando BPM, mas fiquei com a sementinha do Lean plantada, comecei a estudar, comecei a ler e comecei a encontrar respostas para os meus questionamentos. Isso foi um dos motivos que me fez pedir demissão no início de 2017, porque eu estava dentro de um sistema que não tinha condição de receber toda a minha empolgação, todas as minhas ideias e tudo que eu estava com vontade de transformar. E aí eu sempre quis voltar para a academia, depois que eu acabei o mestrado, eu tinha vontade de fazer doutorado. Então eu achei que eu entendi que eu queria voltar para a academia e de alguma forma trazer isso, né? Devolver isso para as pessoas que estavam em formação e para os clientes, enfim. Só que eu fui fazer doutorado em microbiologia de alimentos, e aí eu estou no 4º ano do doutorado, e aí no processo seletivo para o doutorado, encontrei uma doida igual a mim, que é a Natália Guimarães, que é minha sócia, que é uma nutri também, assim, muito diferenciada. Logo que ela se formou, ela foi fazer MBA em Business Process na FGV, e agora está fazendo o MBA na USP em Data Analytics, enfim, ela é pior que eu, muita coisa, assim, e ela ficou encantada quando eu falei do Lean. Eu entreguei para ela o livro primeiro, tudo que eu sei sobre Lean, aprendi no 1º ano da escola, ela devorou e voltou cheia de ideias, e aí a gente foi embora. Que bacana. Rosinha, falou da área da saúde aí, você quer comentar, fazer alguma pergunta? Só abre o microfone aí. Achei que tivesse aberto, como sempre, né? Ô, Fernanda, e aí, assim, essa descoberta de você, na verdade, falou da saúde, mas, assim, acabou tendo um veio muito da engenharia, né? Como é que você combinou aquele conhecimento todo do que você recebeu ali na sua formação? E aí, assim, como é que você fez a combinação entre a nutrição e o Lean, conseguiu criar sinergia entre os dois e fez sentido para o produto que você oferece? Aproveita e faz o jabá do produto que você oferece, né, Fernando? Exato. Então, na verdade, existem 3 áreas, grandes áreas, né, se eu posso chamar assim, dentro da nutrição, que é a nutrição clínica, né, que são as nutricionistas que atuam em consultório ou em hospitais com dietoterapia, a nutrição em saúde pública, que diz respeito às políticas públicas, né, a segurança alimentar, e a nutrição que a gente chama dentro da faculdade de nutrição em produção, que é efetivamente a gestão de serviços de alimentação. Então, o que aconteceu comigo é que eu entendi no mestrado que o que eu fazia dentro de serviços de alimentação era simplesmente gestão. Para mim, a grande falha do projeto político-pedagógico do curso de nutrição é não tratar a nutrição em produção como se trata gestão dentro de outras áreas, como na engenharia de produção, na administração. Então, assim, existem livros de gestão de UAN. UAN é a Unidade de Alimentação e Nutrição, que é uma cozinha industrial. Esses livros de gestão, eles tratam especificamente de questões assim, como calcular a comida que sobrou, como dimensionar o pessoal dentro da cozinha. Mas essas questões, elas são muito mais profundamente respondidas dentro da grande área da gestão, assim. Então, hoje o que eu prego muito dentro da academia é a interdisciplinaridade, porque o que, para mim, né, eu não sou muito bem recebida quando eu digo isso em alguns ambientes, mas para mim o que dizem os livros de gestão dentro da nutrição é apenas um recorte, uma pequena parte do todo que é a gestão. E isso faz com que gestoras nutricionistas dentro de serviços de alimentação tenham lacunas de conhecimento, assim, muito grandes. E isso se reflete em todos os níveis, dentro de todos, restaurantes comerciais, restaurantes institucionais,
grandes empresas de alimentação. A gente tem, eu falo que, por exemplo, em relação ao Lean, a gente nunca propõe, vamos ter um cliente, olha, você vai ser Lean. A gente está muito longe disso ainda dentro do nosso segmento. É que a proposta é, vamos começar a pensar Lean, tentar fazer Lean. Eu acho que eu vou ver uma empresa ser Lean de alimentação quando eu estiver no final da minha carreira, assim, sabe? Eu acho que faltam muitas décadas ainda. Mas eu tenho nós temos, né? Eu e a Natália, a gente tem esse sonho. Mas é porque, na verdade, é isso. Foi fácil ligar, porque eu enxerguei que a planta, a cozinha industrial é um chão de fábrica como outro qualquer, né? E com a diferença de que o meu cliente ele está ali no final da porta, esperando para receber o produto, olhando lá para dentro do chão de fábrica. E aí isso imprime outros desafios, né? Então, Luciano. Um monte de coisa legal você está falando aí. Eu vou te desapontar um pouco, tá, Fernanda? Acho que você nunca vai ver uma empresa linda. Exatamente. Eu trabalho já desde 97, com isso eu comecei com 2 anos e eu nunca vi. Tá bom? Nunca vi nenhuma. Nem mesmo a Toyota, viu? A Toyota também tem lá os seus milhares de problemas. Eu trabalhei 5 anos lá e tudo bem que eles não falam de Lean lá, mas o que você talvez veja, e é isso, talvez seja legal você começar a construir esse mindset, você talvez veja empresas com boas práticas durante a sua carreira. Isso sim você vai conseguir ver. Mas eu não sei nem se existe um consenso do que é uma empresa totalmente, né? E outra coisa que vai ser muito comum, existe consenso de quais são os conceitos, né? Mas daí vem a ideia de fazer as avaliações de maturidade, né? Quais são os níveis de ferramentas que você tem implementado, o que no fim das contas é uma grande baboseira, porque acho que a principal coisa é como você transforma as pessoas que você está lidando no negócio, né? E isso que eu queria explorar um pouquinho contigo, porque eu tive uma experiência aqui na Austrália, bem interessante. Agora, pensando nela, ela se tornou interessante. Eu trabalhei numa cozinha, então aí você desculpa se eu vou usar os termos errados, tá bom? Uma cozinha industrial, eu vou chamar ela de industrial, só que dentro de um hospital. Aí parece que você falou que não é assim que chama, ela é outro tipo de cozinha. Tem um termo aí específico, mas... enfim, e era uma miscelânea de complicações, porque você tinha todo o ambiente da cozinha, né, que era para mim foi surpreendentemente hostil, né? Dentro de um hospital que tem já naturalmente todas as suas regras e condições. Eu não sei se teve uma experiência como essa, mas para mim o que me chamou a atenção, e essa que eu queria explorar contigo, é como esse ambiente é carregado, né? Ele é cheio de pressão, ele é forte, diferente até de muitas indústrias que eu já trabalhei. É isso. Esse era o meu maior incômodo, porque a lacuna de conhecimento técnico em gestão e a falta de experiência em outras áreas, né, de profissionais que sejam especialistas, né, em gestão de processos e até em gestão de pessoas, faz com que o ambiente seja muito ruim para as pessoas que trabalham, o clima seja muitas vezes ruim, a pressão, porque o que acontece? A pressão que os funcionários da cozinha sofrem, ela já é naturalmente grande, mas por conta da configuração dessas lacunas, ela é muito maior. E existe um consenso que eu não sei de onde veio, eu até escrevi hoje sobre isso, por conta da minha tese, de que os erros que acontecem, e isso é típico de sistemas de gestão que são, né, não são tão sólidos, né, e culturas organizacionais não maduras, existe o consenso de que qualquer problema que aconteça, a culpa é
do seu João, que estava lá cortando a cebola, a culpa é da dona Maria, que estava lá lavando a alface e não prestou atenção na lagarta que estava na alface, e ninguém olha para o sistema e ninguém olha para o processo. Hoje, depois desses anos aí, desses pouquíssimos anos, né? Tem só 3, 4 aninhos andando, caminhando, falando de Lean para esse nicho, eu começo explicando o que é um processo. A gente começa explicando o que é um indicador. Outro dia eu tive uma reunião com uma mentorada para explicar para ela, ela estava sofrendo muito à frente de um serviço de alimentação, porque ela recebe o único indicador que ela recebe ela é gestora de um contrato, e mensalmente ela tem uma reunião com a gestora dela, na qual ela recebe o custo do consumo do estoque por pessoa servida. Então, no fim do mês, ela recebe o consumo do seu estoque foi X por cliente, e você deveria ter gastado X por cliente no consumo do estoque. É esse número que ela recebe mensal. E aí ela recebe o seguinte desafio: você tem que reduzir esse número a partir do mês que vem. Ela tem É dificuldade o até de entender único. o que é o número. E aí exatamente, aí ela nos procura porque ela fala assim, eu não sei o que isso significa. Eu não sei o que eu preciso fazer. Mas não é que não é que tentaram induzi-la ao erro ou subestimá-la, é porque não se entende. Eu vejo assim, grandes empresas de alimentação hoje que não conseguem nem entender que um indicador mensal não é nem o primeiro passo para tirar a fotografia do problema, que não tem sensibilidade para medir nada, ela não sabe por onde começar, não conhecem técnicas nem de priorizar. Então, assim, eu tento, por exemplo, dentro de uma cozinha, a gente já tentou em vários clientes implementar, vamos priorizar aqui um problema que é o mais impactante hoje para o cliente, por exemplo, multa, para fazer uma gestão diária aí desse desvio e tentar extrair alguma coisa daqui. A gente enfrenta a resistência de quem nos contratou, porque a gente não pode colocar um quadro com esse problema na parede, e na hora que a gente for juntar a equipe para falar desse quadro, a equipe devia estar na cozinha, vai atrasar o almoço. Então, assim, eu sei que deve ser problemas que a Rosa enfrenta também, né, dentro dos hospitais, mas o que a gente percebe é que, como a gente trabalha com equipes dentro das cozinhas que têm um nível educacional mais baixo, nível sociocultural mais baixo, eles sofrem muito. Só que, por outro lado, são pessoas muito receptivas. Eu sempre tive um retorno muito positivo das equipes, com pequenos feedbacks, assim, com coisas simples, né? Mas a dificuldade maior é em cima. A pressão que eles sofrem é muito grande, no final o erro é deles, né? Então o ambiente é realmente muito difícil. E aí Muito. fica aquela coisa de buscar, dentre aqueles, quem é que foi o responsável por algo não ter dado certo, né? Então, principalmente quando o gestor tem esse comportamento, né? Tanto de entregar um indicador desse, quanto de não aceitar determinadas coisas, que é você criar uma condição de compreensão de quem vai ser trabalhado com aquilo, né? Assim, o que é um processo? A pessoa pode achar até que é um processo, nossa, processo, que é isso? Contra mim? Tem advogado aí na parada, tal, né? Então, assim, não é isso, né? Não tem, então, assim, porque é isso que você falou, é uma coisa que se vive no chão de fábrica, mas a tecnologia impôs elevar o nível, né? Na saúde, a gente tem mesmo uma deficiência muito grande na formação dos profissionais, um nível educacional que muitas vezes você tem que ter cuidado da maneira como fala para que facilite a compreensão, né, do outro lado mesmo. E o Lean fala exatamente de você conseguir respeitar isso, né, de você conseguir falar para essas pessoas também, né, fundamental. Mas sabe o que é interessante nisso, assim?
conectando esses 3 pontos aí nesse início do Luciano, que a Fernanda trouxe, que você colocou agora, né, Rosa? Existe uma questão de maturidade do segmento de mercado, né? Então, eu também comecei com 5 anos, aí eu tinha, quando eu comecei a trabalhar com Lean, que foi ali em 2001, e no início dos anos 2000, no Brasil, na indústria, o Lean era ferramenta. Né? Eu comecei a trabalhar com consultoria, a gente cansou de vender ferramenta. Cansamos. Primeira metade dos anos 2000, a gente praticamente vendia ferramenta. Era Kaizen de setup, Kaizen de 5S, Kaizen de fluxo. Não tinha nenhuma conexão com gestão, com estratégia da empresa, zero. Né? Era difícil ter projetos mais amplos. Os projetos mais amplos era quando queriam fazer a ferramenta Kanban, porque aí você tinha todo um cálculo, dimensionamento e acompanhamento da redução de estoque e aumento das taxas de rendimento, mas era sempre centrado em ferramenta. Né? Tinha que fazer o Kanban porque era Lean, né? Tinha que fazer porque alguém falou que reduzia estoque, faz sendo parte, que nem é o é objetivo Lean. do Kanban, né? Mas alguém falou que reduzia estoque, então tem que fazer Kanban. Uhum. E aí, depois, assim, cara, eu acho que ali, principalmente, mais perto de 2010, começaram a sair livros que tratavam o Lean e o sistema de produção muito mais como uma coisa sistêmica e gestão. Foi quando saiu o modelo Toyota, né? Foi no fim dos anos 2000 ali. Depois saiu o Toyota Kata, teve aquele do David Mann lá, o Creating Culture, que aí foi enxergando de maneira mais sistêmica, porque, assim, saiu da ferramenta aleatória para o VSM, o milagre do VSM, que agora a ferramenta não é mais aleatória, agora eu fiz um mapa, eu sei onde implantar, e depois foi para uma coisa mais de gestão, né? Até pouquíssimo tempo atrás, todo case que eu pegava de Lean Healthcare, não importava se era importado ou não, era praticamente um 5S. Até muito pouco tempo atrás, assim. Era um 5S, era uma organização da centro cirúrgico, não estava enxergando processos como um todo. Né? Era um Kanbanzinho, né? Um Kanbanzinho, não tem... aqui, o primeiro case que eu li de verdade, que eu li inteiro, que falou assim, não, essa foi uma jornada rumo ao Lean, foi o case do IOV. Foi o primeiro que eu vi, assim, que não, sistematicamente, ele quis sistematizar a gestão do hospital, né, com reduções de prazo, centrado no paciente, com gestão, propriamente dito, né? E aí, quando eu escuto você falando, Fernando, eu vejo assim, cara, a cozinha é a indústria dos inícios dos anos 2000 no Brasil e o healthcare aí no início dessa década aqui, que a gente está, a gente já passou da década, desculpa, no início aí de 2010, né? Então, existe essa questão e essa questão da resistência era comum. A gente, no início dos anos 2000, queria implantar coisa que o gestor não gostava. Falou assim, não, como assim? Você vai apontar os problemas da minha área? Né? Vai deixar isso exposto? Então, tem muito a ver com essa maturidade de gestão, dessa necessidade de resultados do setor. Né? Enquanto todo mundo não é competitivo, não tem problema, porque estão competindo em si. Né? Quando você começa a surgir os outliers ali, o pessoal que tem mais desempenho, você fala, pô, como é que esse cara está fazendo isso? Né? E aí você tem essa necessidade de subir a sua régua e trabalhar melhor gestão, melhor resultados. Né? A sensação que eu tenho, Guilherme, é que assim, dentro das cozinhas a gente tem uma dificuldade assim, porque como tem uma área de gestão dentro do curso de nutrição, tem um departamento, por exemplo, lá na UF é o departamento de nutrição social e tem as disciplinas de administração de serviços de alimentação 1, administração de serviços de alimentação 2, dá uma falsa impressão para quem vai trabalhar na área que a gente detém o conhecimento necessário para desempenhar aquilo ali. Então, a gente vem num trabalho meio assim, eu e a Natália, que deve ser realidade de outros segmentos também, outros nichos, que é de ainda desconstruir algumas coisas. Por exemplo,
tem algumas premissas, assim, né, que a gente até brinca com isso no nosso Instagram, que é a correria na cozinha não é normal, ou seja, tem aquelas nutricionistas muito antigas de gestão de restaurantes institucionais que batem no peito, né? A demanda é uma loucura, mas a gente dá conta. Essa correria de Wuhan é muito legal. Não tem jeito. Se você gosta, tem que saber que vai ser difícil. E aí tem isso e tem a questão de se trabalhar com grandes estoques, parte do princípio que tem que ter muito estoque, porque os problemas vão acontecer. Tem o princípio de que o planejamento vai ser feito, mas não adianta que não vai dar certo, ninguém vai conseguir executar o cardápio conforme foi planejado. Então você tem que ter seu estoque paralelo para você dar. Você é uma boa gestora se você tiver o estoque paralelo para dar conta. E aí, tipo, eu acho que foi isso que me encantou com o Lean quando eu o conheci também, porque todas essas questões que me incomodavam vieram a coisa do padrão, né, da padronização. E aí isso tudo veio clareando para mim que realmente tinha alguma coisa errada ali naquilo, mas tem uns conceitos muito enraizados assim que o Daniel Pezzi, ele deu um curso para a gente, né? Ele é parceiro da gente no nosso curso de análise de causa raiz, e aí ele dá um exemplo maravilhoso no curso dos 5 porquês, 23 nutricionistas no curso, e ele pergunta a causa raiz da panela de não sei quantos litros, uma caçarola gigante, ter feito um traumatismo craniano, caiu da prateleira na cabeça do cozinheiro e fez um traumatismo craniano. Quando ele falou que a causa raiz do problema é a cozinha trabalhar em grandes lotes, ele bugou todo mundo, a cabeça de todo A mundo que estava panela podia fazendo ser o menor, curso. né? Ele bugou a cabeça, eu adoro esse exemplo, porque assim, foi um fuzuê, o curso parou, a aula parou e ele teve que trazer todo um conceito para poder acabar com aquele incômodo que estava todo mundo sentindo. Então, é isso que o Lean causa quando a gente chega falando algumas coisas, assim. Mas a gente vê que nutricionistas que vêm, né, para amarrar a conversa, de empresas que têm um nível de maturidade, que tem sistemas de gestão mais maduros. Por exemplo, tem uma nutricionista que é nossa aluna, que ela é gestora dos contratos de alimentação da Vale. Então, ela é Vale e já tem um entendimento muito avançado, né, dentro da nutrição no Lean. E aí lá eles já tem um outro entendimento, já tem um nível de consciência mais alto, a gente já consegue trocar bastante, enfim, é bem legal. Então, assim, devagarzinho tá acontecendo, mas o caminho é longo. Muito bom, bacana. Eu acho que esse caminho é bem natural. Gui, eu sei que você precisa ir embora, só vou fazer um último comentário, tá bom? Vamos. Esse caminho é bem natural, e é bem em linha com o que o Guilherme falou mesmo, né? Porque toda vez que você encontra um nutricionista que fala, nossa, tô numa baita correria, não sei o que está acontecendo com ela? Ela está se inserindo dentro de um grupo. Então ela vai sentir bem em fazer parte daquele grupo. Isso acontece com a gente, né? Eu tenho mudado bastante isso, mas vira e mexe quando você pergunta para alguém, como é que você tá? Como é que tá o trabalho? Nossa, tá uma correria, tô atolado de coisa para fazer. Que às vezes não é verdade, mas você fala isso Um só senso para de você importância, né? De exatamente, pertencimento e só de para importância. você exatamente isso, só para você sentir parte daquele grupo, né? Você fala, não, olha, bicho, faz tempo que eu não faço uma hora extra, tenho tido tempo de brincar com meu filho. Isso começou quando eu comecei a mudar os processos de gestão. Nossa, quem é essa pessoa? Vou parar de andar com ela porque ela está ficando uma pessoa muito estranha. E para finalizar, a última coisa uma das coisas que você comentou lá no comecinho, da dificuldade de colocar um indicador diário, né, de colocar alguma coisa visual. Aí você tem uma conversa depois de um tempo que a pessoa fala assim, nossa, eu queria tanto aumentar o envolvimento das pessoas aqui na solução dos problemas e queria que eles fizessem parte do negócio, que eles se engajassem. E aí, por outro lado, ele fala, não, mas não vamos colocar gestão visual, não. Só, poxa, entende o conflito? E aí, quando a pessoa começa a entender que isso é um conflito, é que você começa a ter transformações de verdade. Verdade. Era isso. Bacana, muito bom. Rosinha, quer fechar com alguma coisa?
Não, acho que a gente conseguiu. Eu fiquei com a sensação de que a gente teria que dar mais uma rodada assim com a Fernanda para ela falar um pouco mais, porque eu acho que é um universo que nós falamos Tem pouco mesmo. aqui, né? É. E até pelo fato dela trazer essa questão mesmo de que está sendo, vamos dizer, desbravado, né? Um caminho. É uma maneira também de impulsionar essa discussão, essa conversa. Então, não sei, eu achei que, assim, a gente poderia ter, sabe, parte 2, A gente se a pode. Fernanda A gente já topar. combinou com a Érica a parte 2, né? Agora a gente combina com o É, Fernando também. E a porque gente eu acho faz que a ficou parte faltando 2 para você explorar. contar, sabe, outros casos e contar um pouco Aham. da tua experiência nessa coisa, né, de montar com a sua sócia e tal. Porque é Claro. isso, são os desafios de entrar numa área que já tem uma resistência, vamos chamar assim, né, de fazer esse processo, duas mulheres, né, entrando nessa área. Então, assim, eu acho que tem várias coisas que daria para a gente aprofundar, explorar com você. Ah, que legal, Eu eu acho que é topo bom. sim. É só a gente combinar, vai ser um prazer. Tá combinado, a gente acerta já a data dos dois. Do nosso próximo, parte 2. Cozinha Tá Lean, parte ótimo. 2. É. Gente, eu agradeço o convite, foi ótimo, um papo super legal e a gente combina então depois, Guilherme, para fazer a segunda parte, vai ser ótimo. Tá bom, a gente acerta aí. Né? Pessoal, Obrigada. obrigado, hein, Fernanda? Foi ótimo estar aqui com você. A gente vai fazer esse segundo bate-papo aí, parte 2 da nossa conversa. Tá bom? Tá ótimo. Prazer. Pessoal, clique em todos os botões em volta desse vídeo, que eu sei que você gostou, pode dar aí o like, pode comentar, comenta aí a sua história com Lean, com gestão e com cozinha, pode contar aí o seu caos, e clica aí seguir, ativa sininho, né? Faz um tempo que eu não olho, né? Talvez tenha botão novo. Então, só não clique em dislike, mas os outros botões podem clicar todos aí, acompanha o nosso canal e até o próximo Lean Hub. Isso aí. Até mais. Tchau, gente. Obrigada.